Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Aline Quinto Psicanalista. Por que pessoas têm tanta dificuldade em se desvencilhar de relacionamentos abusivos? Estamos numa série de vídeos falando sobre relacionamentos abusivos. O que são relacionamentos abusivos? Como eles se estabelecem? E hoje vamos tratar sobre isso, sobre essa dificuldade de pessoas se desvencilharem desses relacionamentos. Mulher de malandro, homem banana. Estes e quantos outros rótulos pejorativos você já ouviu ou até mesmo usou para se referir a alguém que permanece apesar de todo sofrimento em um relacionamento abusivo? É sobre isso que nós vamos falar hoje, porque pessoas têm tanta dificuldade de sair desse tipo de relacionamento. Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. Já segue o canal, curte esse vídeo, deixa o seu comentário e compartilha muito, para que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo e dispare para mais pessoas. Antes de falarmos por que alguém permanece, é importante entender por que alguém entra ou até mesmo constrói esse tipo de relacionamento. Porque alguém se deixa subjugar, dominar, porque alguém se deixa maltratar tanto em um relacionamento. Ninguém nasce sabendo se relacionar. Aprendemos desde o útero materno e vamos ampliando esse aprendizado ao longo da nossa vida. Desde o útero materno, foi isso mesmo que você disse? Sim. Na barriga da mãe, o bebê já se relaciona com a mãe e outros membros da família, os pais, os irmãos, pessoas ali próximas que têm contato direto com essa mãe. Quando nascemos, aprendemos a nos relacionar com os nossos cuidadores primários, pessoas do núcleo familiar. E essa relação vai forjando em nós o entendimento de como nos relacionamos com pessoas em diversos níveis. O detalhe é que esses relacionamentos são pautados em necessidades, como já dissemos no vídeo sobre relacionamentos. E a maneira como vamos estabelecer as nossas relações ao longo da nossa vida diz respeito à maneira como aprendemos a nos relacionar e principalmente a essas necessidades, sejam elas supridas ou não ao longo da nossa vida. Por exemplo, uma criança que cresceu em um ambiente hostil, truculento. Imagine que nesse ambiente o pai era agressivo, violento. É assim que essa criança vai aprender que as pessoas se relacionam. Muitas vezes, a pessoa que exerce violência, ela foi submetida a experiências traumáticas na infância. E esses fatos acabam levando essa pessoa a desenvolver defesas psicológicas que agora são expressas no comportamento abusivo. Percebe? Na idade adulta, relação com a infância. Um outro exemplo. Uma criança que não recebeu afeto, atenção, validação, que sofreu abuso de alguma forma, que foi abandonada física ou emocionalmente. Muitas vezes essa criança vai se tornar um adulto com baixa autoestima, distúrbios emocionais como ansiedade, depressão, sentimentos de menos-valia, ou seja, histórias de vida difíceis que as tornam mais suscetíveis a cair em relacionamentos abusivos. Essa pessoa, muito provavelmente, vai crescer com algumas necessidades não supridas e vai viver uma vida inteira tentando fechar essa conta, não importa o quanto custe. Esses dois exemplos falam sobre pessoas que são absurdamente propensas a estabelecerem e se sujeitarem a relacionamentos abusivos na vida adulta. E por que eu disse propensa e não afirmei que sim, essas pessoas serão abusadores ou abusadas? Porque não são fatores determinantes, mas sim fortemente potencializadores dessas mazelas. Alguém pode crescer nesses cenários disfuncionais que nós citamos aqui e tantos outros e não desenvolverem esses comportamentos. E por quê? Porque essa pessoa, por outros fatores, como fatores genéticos, podem desenvolver um ego mais fortalecido, uma personalidade mais forte. Aí essas pessoas não serão vítimas tão fáceis de predadores abusivos, sejam eles internos ou externos. Também é preciso compreender a relação entre o comportamento abusivo e as defesas psicológicas desenvolvidas durante a infância ou até mesmo em relacionamentos anteriores.
Eu acredito que você conseguiu, então, ouvindo tudo que eu disse até aqui, ter uma breve noção do porquê as pessoas entram nesses relacionamentos. E agora, a pergunta que não quer calar. Por que pessoas têm tanta dificuldade de sair de relacionamentos abusivos? Porque elas permanecem apesar de toda dor e de todo o sofrimento vivenciado diariamente. Quando alguém está num relacionamento abusivo, a primeira pergunta que muitas pessoas fazem é: por que essa pessoa não termina tudo e segue em frente com a sua vida? Para alguém que nunca passou por essa situação, pode até parecer a coisa lógica fazer esse tipo de questionamento e não entender o que se passa. Mas não é tão fácil assim. Quando se trata de um cenário envolvendo crianças, esse tipo de relacionamento fica fácil de compreender, porque uma criança ela não tem autonomia. Ela não pode simplesmente, diante de um abuso, pegar a sua mochilinha, pôr nas costas e ir embora. Mas quando se trata de um adulto, talvez a principal razão de pessoas permanecerem nessa relação abusiva é que o abuso emocional, ele destrói a autoestima da pessoa, tornando-a dependente do parceiro e com dúvidas de que é possível seguir a vida sem esse abusador. Lembrando que relacionamento abusivo não se estabelece só em relacionamentos amorosos. Além disso, as vítimas descartam ou minimizam o abuso emocional porque não acham que é tão ruim quanto o abuso físico. É difícil para os que estão em relacionamentos abusivos deixarem seus parceiros, seus abusadores, depois de tanto tempo, se sentindo inúteis, sem valor, lixo, como se não houvesse uma melhor opção para eles mesmos. Percebe como vai muito além daquilo que se percebe externamente? Os conflitos internos são absurdos. Também é muito comum que o agressor se desculpe ou prometa que nunca mais vai repetir uma situação abusiva. E isso faz com que a pessoa abusada minimize o comportamento abusivo original e acredite que tudo vai ser diferente dali para frente. As pessoas em relacionamentos abusivos também sentem vergonha de admitir que o seu parceiro é abusivo, por medo de ser julgado, culpado, marginalizado, com pena ou até mesmo desprezado. E esse sentimento, pasme, mas ele é potencializado quando existe um casamento onde envolva aí filhos, finanças compartilhadas, esses fatores que acabam prendendo mais pessoas umas às outras. Existe ainda a possibilidade de que a vítima nem saiba que ela está sendo abusada. Sim, depois de um conflito, o agressor sempre vai tentar mudar a perspectiva da situação e fazer com que o seu parceiro se sinta culpado de alguma forma. No fim, o abusado acreditará que ele é a fonte dos problemas nesse relacionamento. E olha, esse padrão é muito comum em um relacionamento com um narcisista. E nós vamos falar melhor sobre isso em um outro vídeo. Muitas pessoas persistem em relacionamentos abusivos unicamente porque amam seu parceiro e acham que as coisas vão mudar. Elas também podem acreditar que o comportamento desse parceiro, desse abusador, desse amigo, desse parceiro amoroso, não importa. Essa pessoa dividiu momentos difíceis na vida e elas agem como se elas pudessem mudar, como se essas pessoas pudessem se tornar melhores. Lembra da falta? Ela acredita que de alguma forma ela vai suprir alguma necessidade, que as coisas vão acabar mudando. E também um motivo controverso, mas polêmico e muito real, é que em muitos casos a vítima, apesar do sofrimento, ela tem um ganho secundário com a relação abusiva. Nós chamamos dessa maneira na psicanálise. Ela está ali sofrendo, mas em meio à dor ela encontra um ganho, ela alimenta algo. Seja o fato de chamar atenção para alguma necessidade, o vitimismo, algo é alimentado e ela consegue enxergar um ganho apesar de toda a dor. E esse talvez seja a mais séria razão, a falta de perspectiva. A pessoa, ela está tão cansada, desgastada, fragilizada, e ela não se vê com condições de lidar com a reconstrução, com uma reconstrução a partir do nada, porque é exatamente isso que o relacionamento abusivo faz. Ela destrói tudo e a pessoa talvez não se encontre com forças para seguir além, apesar da bagunça e do vazio que fica.
O importante é entender que nenhum desses motivos apresentados aqui tem a finalidade de validar essa condição para que alguém permaneça, mas sim entender o porquê as pessoas permanecem, né? E a partir desse entendimento, construir bases sólidas para permitir a construção de uma nova vida e o desvencilhamento dos abusadores. É essa e por outras razões que a psicanálise é linda, resgatando a própria história, integrando ela novamente à própria vida e dando a ela um novo significado. A psicanálise trabalha esses traumas e ajuda pessoas a desenvolver defesas mais saudáveis, que vão ajudá-la a construir relacionamentos saudáveis, felizes e eficazes. Quando se trabalha a causa, e é o que nós fazemos no set terapêutico, nós eliminamos o efeito de enxugar gelo. Porque nós resolvemos a raiz do problema e não simplesmente o efeito dos problemas. Tratar alguém com baixa autoestima, tratar alguém que não se sente validado, respeitado, porque não aprendeu isso na infância, não basta simplesmente praticar com essas pessoas exercícios. Não, é importante entender a razão. Quando ela entende a razão, ela se percebe como pessoa, como ser humano, ela descobre o seu valor e aí ela não vai se deixar dominar e aceitar migalhas dentro de qualquer nível de relacionamento. Sair de um relacionamento abusivo é muito mais complexo do que parece. Como falamos no vídeo anterior, o cruel dessa relação é que a pessoa não está presa entre quatro paredes. Não, as amarras, elas são invisíveis, mas muito fortes e potentes. Mas é sim possível quebrá-las, soltá-las e seguir uma vida plena, apesar de qualquer falta que tenha havido, seja na infância ou em relacionamentos anteriores. O importante é enxergarmos pessoas que vivenciam essa relação, não com julgamentos, não com apontamentos, mas de entender que existem dores ali que talvez eu e você desconheçamos. E são justamente essas dores que fazem com que essa pessoa não tenha força para seguir além, para sair dessa prisão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha trazido aí luz, algum questionamento, que tenha trazido esclarecimento. Conhece alguém que se encontra num relacionamento abusivo e desconhece as causas? Conhece alguém que não entende por que entrou e por que permanece? Ou talvez você mesmo se enxergue nessa situação. Então já compartilha esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, faz a sua pergunta e aí nós estamos aqui prontos a te atender e ajudar naquilo que for necessário. Mais uma vez, eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em Neurociência, Comportamento Humano e Comunicação. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima.